Após o último vídeo, um comentário específico continuou aparecendo. Centenas de vocês perguntaram: e se eu não tiver lenha para queimar? Então, eu fui investigar. Em uma garagem na zona rural de Wisconsin, há um barril de aço cheio de areia comum. Sem cabos zumbindo, sem encanamento de gás, sem conta mensal. Eu encostei minha mão na lateral desse barril no meio de janeiro. Às 23 horas, ele ainda estava a mais de 200 graus. O fogo que o havia carregado tinha se apagado ao meio-dia, ou seja, 9 horas antes. E a casa atrás dele permaneceu a 72 graus a noite toda. O homem que o construiu gastou $280 uma única vez. Desde então, ele nunca mais preencheu um cheque para pagar custos de aquecimento. Antes que este vídeo termine, vou mostrar a vocês um teste de 1822 em um castelo na Polônia que provou essa física de forma tão completa que a única razão pela qual você ainda não tem um é porque alguém decidiu que você não deveria ter. A primeira vez que vi isso em ação não foi na Finlândia, não foi em um laboratório, foi no comentário de um cara no YouTube. Ele escreveu que encheu um barril de 55 galões com areia, colocou um elemento de aquecimento dentro, conectou-o a um único painel solar, e sua garagem permaneceu aquecida por mais de 24 horas, com uma única carga. Eu achei que ele estivesse exagerando. Pensei que fosse uma daquelas histórias de internet que soam bem até você mesmo testar. Então comecei a investigar, e o que encontrei me deixou furioso. Não porque a ideia fosse inovativa, mas porque a ideia era antiga e alguém a havia enterrado. Deixe-me levá-lo 5.000 anos de volta à Coreia, a um sistema chamado Ondol. A palavra significa pedra quente. Eles construíam canais sob o piso e conduziam o calor de um fogo externo através desses canais para grossas lajes de pedra. A pedra absorvia o calor lentamente e depois o liberava por 12 a 24 horas após o fogo ter se apagado. Você acende o fogo na hora do jantar, deixa-o apagar até as 20 horas e a família dorme no calor até às 6 horas da manhã. Nenhum combustível queimando durante a noite, nenhum risco, nenhum desperdício. E aqui está a parte que deveria incomodar você. 90% das residências na Coreia do Sul ainda usam hoje aquecimento de piso que descende diretamente do Ondol. Esta não é uma história antiga acumulando poeira em um museu. Esta é uma tecnologia viva em uma das economias mais avançadas da Terra. A China tinha sua própria versão, o Kang, uma plataforma de pedra elevada conectada ao fogo de cozimento. Ainda em 2004, 67 milhões de Kangs atendiam 175 milhões de pessoas em 14 províncias no norte da China. Pesquisadores documentaram uma redução na carga de aquecimento entre 50% e 80%. De metade a 4/5 da energia de aquecimento foram economizados, graças à pedra, à gravidade e à paciência. Roma construiu o hipocausto. Você provavelmente já ouviu falar disso. Pisos duplos sobre pilares de pedra, sob os quais o ar quente fluía. Engenharia brilhante, mas tinha uma falha. Exigia um fogo constante, o que era caro e trabalhoso. O calor escapava tão rápido quanto chegava. Mas é aqui que a história fica interessante. E esta é a parte sobre a qual ninguém fala. Engenheiros medievais no norte da Alemanha, Polônia, Finlândia, Dinamarca e Suécia olharam para o hipocausto romano e fizeram uma pergunta simples. E se adicionássemos massa? E se não deixássemos o calor passar direto, mas o capturássemos? Eles construíram câmaras de granito sob o piso. Acendia-se o fogo, o granito absorvia o calor até ficar incandescente, apagava-se o fogo, selava-se a chaminé. Abriam-se então as aberturas de ventilação no chão, e o calor armazenado nessas pedras irradiava para cima durante dias. Uma carga de lenha, de poá, dias de calor. Então, o que os romanos começaram? A Europa medieval aperfeiçoou. E a prova existe até hoje. Em 1822, pesquisadores viajaram para o castelo de Malbork, na Polônia, para testar um hipocausto de armazenamento de calor que estava em operação há 400 anos. Eles o alimentaram com 0,7 de metro cúbico de lenha de abeto
Deixaram queimar por 3 horas e meia, apagaram o fogo e esperaram 20 minutos. Um salão de 850 metros quadrados, quase do tamanho de uma mansão americana moderna com tetos de 3 andares, aqueceu de 6 graus Celsius para 22,5 graus Celsius. Isso é um aumento de 43 graus Fahrenheit para 72 graus Fahrenheit em 20 minutos, por um fogo que já havia se apagado, com 4 séculos de idade e ainda funcionando. A Europa medieval tinha pelo menos 500 hipocaustos de armazenamento de calor documentados. A física nunca falhou, a física nunca mudou. Ela simplesmente desapareceu da construção ocidental. E eu tentei por muito tempo entender o porquê. Mas antes de chegar a quem a matou, preciso mostrar a vocês como ela é hoje. Porque uma empresa na Finlândia acabou de provar que isso funciona em uma escala que deveria aterrorizar qualquer fornecedora de gás nos Estados Unidos. Em 2018, 2 engenheiros da Universidade de Tampere, Tommi Eronen e Marko Ilonen, fizeram uma pergunta que soa quase ingênua. É possível construir uma comunidade independente de energia usando apenas energia solar? O problema não era a geração de energia. Painéis solares são baratos. O problema era o armazenamento. Baterias de lítio custam $300 por quilowatt-hora de capacidade de armazenamento. Esse é o número sobre o qual toda a indústria de energia se baseia. $300 por quilowatt-hora. A areia custa de $4 a $10 por quilowatt-hora. Leia isso de novo. $4 a $10 em comparação com $300. Essa é uma diferença de preço de 30 para 1. Ou, se medido por volume, $16 por metro cúbico de areia contra $39.600 por metro cúbico de bateria de lítio, uma proporção de 2.500 para 1. Mesma tarefa. Armazenar energia, liberá-la mais tarde. Uma custa uma fortuna, a outra não custa quase nada. Então, Eronen e Ilonen a construíram. A empresa deles se chama Polar Night Energy. Em julho de 2022, eles colocaram em operação a primeira bateria de areia comercial do mundo, em Kankaanpää, na Finlândia. Um silo de aço, com 4 metros de largura e 7 metros de altura, cheio com 100 toneladas de areia de construção comum, que é aquecida a 500 a 600 graus Celsius com excesso de energia eólica e solar. Capacidade de 8 megawatts-hora, o suficiente para aquecer cerca de 100 residências, e uma piscina pública. Eficiência anual de 85%. O custo do sistema foi de cerca de $200 mil. Uma bateria de lítio com a mesma capacidade teria custado 1,6 milhão. Esta instalação ganhou o prêmio Productive Idea of Finland em 2023. Ela apareceu nos outdoors da Times Square. A revista Time nomeou a Polar Night Energy como uma das melhores invenções de 2025. Eles estão listados na Nasdaq Helsinki. E então eles construíram uma maior em Pori, na Finlândia, com 13 metros de altura, 15 metros de largura, com 2.000 toneladas de pedra-sabão. Um subproduto da fabricação de lareiras, 100 megawatts-hora de capacidade, 10 vezes maior que a primeira. 1 megawatt de potência térmica. No verão, ela cobre quase um mês da necessidade de aquecimento da cidade. No inverno, uma semana inteira. Ela reduz as emissões de dióxido de carbono em 160 toneladas todos os anos. Os custos de armazenamento são de $25 por quilowatt-hora, contra $100 do lítio. 3 instalações na Finlândia. 0 nos Estados Unidos. Mesma física, mesma areia, mesmo sol, governos diferentes, lobistas diferentes. Mas por quê? Por que um país com 5,5 milhões de habitantes tem essa tecnologia que está aquecendo casas reais neste exato momento, enquanto um país com 330 milhões de habitantes não tem sequer uma categoria de código de obras para ela? A resposta tem um nome: a American Gas Association. A indústria de aquecimento residencial nos Estados Unidos gera $12 bilhões por ano. Os 8 maiores fabricantes de HVAC controlam 90% dessas receitas.
60% das vendas no setor residencial são substituições de emergência. Seu aquecedor quebra em janeiro e você liga para quem atender o telefone. O modelo de negócios é baseado em equipamentos proprietários, instalação licenciada, visitas regulares de manutenção e, por fim, substituição. Um barril de aço cheio de areia quebra todos os elos dessa cadeia. Em março de 2020, a American Gas Association realizou uma reunião interna sobre como desacelerar as políticas que se afastam do gás. Em seus próprios documentos, com suas próprias palavras, eles descreveram a mudança para o aquecimento elétrico como, citação, uma ameaça existencial ao uso direto de gás natural em edifícios. Eles não chamaram de concorrência, eles chamaram de existencial. Então, eles colocaram as mãos à obra. Desde 2020, mais de 25 estados aprovaram leis de preempção que proíbem as cidades de restringir o gás natural. Quando pesquisadores passaram o texto dessas leis por um software de detecção de plágio, a linguagem nos diferentes estados era quase idêntica. Copiar e colar. O deputado estadual de Utah, que apresentou sua versão, admitiu isso publicamente. Ele disse que não inventou isso sozinho. Ele foi alertado sobre isso por sua fornecedora local de gás, a Dominion Energy. Palavras dele. Mas a situação piora. Mais de 70 milhões de americanos pagam as taxas de associação da American Gas Association todos os meses através de suas contas de gás. Eles financiam a máquina de lobby que mantém as alternativas longe de você. A Comissão Federal Reguladora de Energia iniciou uma investigação sobre essa prática em 2021. Até hoje, ela não foi resolvida. Em janeiro de 2024, a AGIA e o GA recorreu com sucesso contra o Código de Obras Modelo emitido pelo International Code Council. Eles ajudaram a remover medidas de energia limpa dos códigos de obras modelo nacionais. Eles derrubaram a primeira proibição de gás em Berkeley, Califórnia, através de tribunais federais. E esse comportamento não é novo. Já na década de 1930, executivos da indústria de gás pagavam Bob Hope, Jack Benny e até o Patolino para popularizar a frase "Now we're cooking with gas". Agora estamos cozinhando com gás. Nos últimos anos, a AGA pagou influenciadores de mídia social para promover fogões a gás, com exatamente o mesmo roteiro. 90 anos depois, o mesmo truque. Aqui é onde isso atinge diretamente o seu bolso. O Código Residencial Internacional não tem uma categoria para armazenamento de calor em estado sólido. Nenhuma sequer. O código pressupõe que o calor vem de equipamentos fabricados industrialmente, com uma marca e um número de modelo. Um silo cheio de areia não se encaixa em nenhum formulário. Portanto, não pode ser aprovado. Não porque tenha falhado em um teste, mas porque o teste não existe. A Underwriters Laboratories, UL, não tem listagem para nenhuma bateria de areia residencial. Absolutamente nenhuma listagem para qualquer sistema de armazenamento de calor em estado sólido. Sem uma listagem, não há categoria. Sem uma categoria, não há caminho para aprovação. Um proprietário documentou no Green Building Advisor que seu sistema de armazenamento solar térmico, de $15 mil, foi avaliado em $0. Zero. Porque não tinha um adesivo da UL. O avaliador literalmente não conseguia vê-lo. E o problema com o seguro é ainda mais sombrio. Se sua casa pegar fogo e o inspetor encontrar um sistema de armazenamento de areia sem certificação, UL sem aprovação do Código de Obras, sua apólice pode ser anulada. Não porque o sistema causou o incêndio, mas porque não tinha o pedaço de papel certo. O código não proíbe baterias de areia. Simplesmente não há uma caixa para marcar. E as pessoas que escrevem os códigos não têm incentivo para adicionar uma. Agora, se você já possui uma casa e acha que isso só se aplica a pessoas que estão construindo do zero, fique comigo. Porque esta próxima parte é especialmente para você. Você não precisa derrubar suas paredes. Você não precisa de uma licença. Você não precisa de um empreiteiro.
O que os adeptos da autossuficiência em todo o país estão fazendo agora mesmo, em garagens, em oficinas, sob varandas, em anexos, é construir pequenas baterias de areia com materiais que podem ser comprados em lojas de materiais de construção e na Amazon. Um usuário no fórum Drive on Wood publicou dados de temperatura verificados. Sua bateria de areia atingiu mais de 600 graus Fahrenheit. Na manhã seguinte a Sesite, a temperatura mais baixa foi de 234 graus. Ela ainda se manteve acima de 200 graus por mais de 24 horas. Seus materiais, uma panela pesada e isolamento de fibra de vidro, custaram menos de $50. No fórum Permis, um entusiasta do faça-você-mesmo chamado Zut Lawsey conectou um elemento de aquecimento de fogão diretamente a um painel solar de 250 watts. Sem inversor, sem bateria, sem controlador, corrente contínua direto para um elemento de resistência enterrado na areia. No início da primavera, atingiu 500 graus Celsius em poucas horas. No verão, mais de 750 através de um único painel que custou menos do que um bom par de botas. Um entusiasta na Nova Zelândia do Fórum de Ibumoritai Solar instalou um sistema completo sob sua casa de madeira. Um barril de 44 galões, $10. Areia, quase de graça. Elemento de aquecimento, $20. Termostato 15. Isolamento de lã mineral, classificado para até 1000 graus Celsius, $30 a $50. Ventilador e tubulação para empurrar o ar quente para dentro de casa, mais $50. Custo total do sistema instalado e funcionando, menos de $300. A física pode ser perfeitamente reduzida em escala. 1 metro cúbico de areia, aquecido da temperatura ambiente a 200 graus Celsius, armazena cerca de 67 kWh de energia térmica. Isso equivale a cerca de 3 dias de aquecimento para uma casa pequena e bem isolada. Um barril de 55 galões, carregado por painéis solares baratos, pode manter temperaturas de mais de 200 graus Fahrenheit por mais de 24 horas. Então, é assim que se parece uma adaptação para alguém que já possui uma casa. Você coloca um barril de aço em sua garagem, oficina ou qualquer anexo com ventilação. Você o enche com areia limpa e seca. Você o envolve em isolamento de lã mineral. Você insere um elemento de aquecimento no meio, conectado a 1 ou 2 painéis solares. Ou você o conecta na tomada e o opera à noite com eletricidade fora do horário de pico, quando as tarifas caem para 4 ou 5 centavos por quilowatt-hora. Você instala um pequeno ventilador e uma tubulação. O ventilador puxa o ar sobre a areia quente e o empurra para onde você precisa. O sistema não tem partes móveis, exceto o ventilador. Nada que possa quebrar. Nada que precise de manutenção. Nada que precise ser substituído. A areia não se desgasta. O Laboratório Nacional de Energia Renovável, NREL, em Golden, Colorado, testou isso. Um pesquisador chamado Ji Hwan-ma aqueceu areia de quartzo a 1200 graus Celsius e a manteve assim por 500 horas. 500 horas em temperaturas que derreteriam o alumínio. Eles mediram todas as propriedades que conseguiram imaginar. Condutividade térmica, capacidade térmica específica, integridade estrutural. Os resultados, e esta é uma descoberta direta de um laboratório do Departamento de Energia dos Estados Unidos. Nenhuma mudança significativa em nenhum parâmetro medido. A areia não envelheceu, não se degradou, não rachou, não mudou. Após 500 horas a 1200 graus Celsius, era a mesma areia. Compare isso com uma bateria de lítio, que perde capacidade a cada ano e precisa ser substituída em 10 a 15 anos. Compare com um aquecedor a gás com uma vida útil de 15 anos e $2.000 de custo de substituição, mais a instalação. Compare com uma bomba de calor com um compressor que, em algum momento, vai falhar. A areia não falha. Ela simplesmente fica lá, armazenando o calor e esperando que você a use. Bem, eu prometi a vocês algo no início deste vídeo.
A peça do quebra-cabeça desta história que conecta tudo. A coisa que deveria ser óbvia, mas estava escondida bem diante dos nossos olhos. Lembram-se do teste no castelo de Malbork em 1822? Lembram-se daqueles engenheiros medievais que melhoraram o hipocausto romano adicionando massa? Eles descobriram que a chave não era o fogo. O fogo era apenas o mecanismo de carga. A chave era a pedra. A massa. A capacidade de absorver enormes quantidades de calor e librá-lo lentamente ao longo do tempo. A mesma física, exatamente o mesmo princípio, é o que a Polar Night Energy construiu 200 anos depois na Finlândia. É o que o ele testou no Colorado. É o que os adeptos da autossuficiência estão construindo em suas garagens com barris de 55 galões. É o que a Coreia usa há 5.000 anos. O fogo mudou. Primeiro foi lenha, depois carvão, depois gás, agora é eletricidade do sol. Mas o armazenamento nunca precisou mudar, porque a areia e a pedra já eram perfeitos. A indústria de gás não suprimiu uma tecnologia. Ela suprimiu um princípio. O princípio de que você não precisa comprar combustível para sempre. O princípio de que você pode carregar uma massa uma vez e viver do calor por dias. O princípio de que o material mais barato e abundante na superfície da Terra faz o mesmo trabalho que uma bateria de lítio de $300 por quilowatt-hora. A família americana média gasta de $900 a $1.200 por ano em aquecimento a gás. Ao longo de 30 anos, são de $27.000 a $36.000 pagos a uma indústria que, por sua própria admissão interna, sabia pelo menos desde 2020 que tais alternativas existiam e representavam uma ameaça existencial aos seus negócios. A reação deles não foi competir. Foi garantir que os códigos de obras não tivessem uma caixa para marcar, nenhum formulário, nenhuma categoria e nenhum caminho para isso. Se isso deixa você furioso, e deveria, clique no botão de curtir. Porque essa é a única maneira de isso chegar a alguém que ainda está preenchendo esses cheques. Um barril de areia de $300 sem partes móveis, sem manutenção, sem desgaste e sem conta mensal, conectado a painéis solares que se pagam em 2 invernos, em comparação com $36.000 ao longo de uma vida inteira, para uma indústria que financiou 25 leis estaduais, para garantir que você nunca tenha outra opção. Isso não é uma falha de mercado. Essa é uma decisão que alguém tomou sobre o seu dinheiro. Agora, antes de mostrar exatamente como construir isso e como fazê-lo sem pedir permissão a ninguém, quero chamar sua atenção para algo. Porque as baterias de areia são um dos 7 sistemas que documentei e que funcionam sob o mesmo princípio. Armazenar uma vez, usar para sempre, sem conta, sem contrato de manutenção, sem substituição. Eles podem ser encontrados todos em um só lugar. Chama-se o Amish Home System. O fogão, a parede, a água, o combustível. E agora isso. Tudo documentado com materiais exatos, quantidades exatas e passos exatos para uma casa que você já possui. O link está na descrição. Mas fique aqui, porque a construção que vou mostrar a você não requer licença, nenhum empreiteiro e a aprovação de ninguém. E esta última parte é o ponto crucial. O conhecimento nunca se perdeu. Os coreanos o preservaram por 5.000 anos. Os chineses aqueceram 175 milhões de pessoas com ele. Os finlandeses transformaram isso em uma empresa de capital aberto. O único lugar onde desapareceu foi aqui, no único país onde a indústria de gás tinha dinheiro suficiente para fazê-lo desaparecer dos códigos, das salas de aula e das conversas. Agora você o tem de volta. Eu quero ouvir de você. Se você fosse construir uma bateria de areia nesta primavera, onde a colocaria? Na garagem, na oficina, sob a varanda? Escreva isso nos comentários. Conte-me o seu plano. Porque é assim que espalhamos o que eles tentaram enterrar. Inscreva-se se você está cansado de pagar por algo que a Terra fornece de graça. O próximo vídeo vai ainda mais fundo. Há um material que é mais barato que a ureia e armazena ainda mais calor.
E um homem nos Apalaches tem aquecido toda a sua fazenda autossuficiente com ele há 11 anos. Ninguém contou essa história ainda. Se esta história mudou a maneira como você olha para a simples terra sob seus pés, por favor, inscreva-se e curta o canal. Nós descobrimos a história que eles tentaram enterrar. Vamos plantar as sementes para um futuro autossuficiente. O próximo tesouro está prestes a ser revelado.